Olá, sejam muito bem-vindos ao Vai Cair na OAB. No programa desta semana, vamos abordar algumas orientações sobre direito constitucional. E quem nos traz todos os detalhes é o professor Ricardo Sá. Acompanhem. Olá, amigos OABeiros daqui do Vai Cair na OAB. Eu sou o professor Ricardo de Sá, sou professor de Direito Constitucional aqui do SERES, do Complexo de Ensino Renato Saraiva, tanto do online quanto da unidade presencial aqui no Recife. A nossa dica de hoje, nossa conversa de hoje, na verdade, eu reservei para o assunto mais cobrado, tão cobrado quanto temido no exame de ordem e nos diversos concursos públicos, que é o controle de constitucionalidade. Especificamente, no exame de ordem da geração FGV, este é o assunto mais incidente, mais recorrente, conforme as estatísticas demonstram. Então, esse está no top 5, mas ele é exatamente o primeiro da lista, controle de constitucionalidade. A maneira como a FGV explora este tema é em cotejo das ações de controle concentrado com a súmula vinculante. Súmula vinculante, que é uma novidade, hoje não é novidade, mas ela foi uma inovação trazida em 2004 por meio da emenda constitucional 45, que foi aquela emenda da reforma do Poder Judiciário. Então a emenda 45 trouxe para a Constituição brasileira a previsão da súmula vinculante, que nada mais é do que um ato normativo expedido pelo Poder Judiciário, especificamente pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, e que opera com força de lei, que gera efeito cogente para o poder público. O efeito vinculante da súmula vinculante, né, não é uma exclusividade deste tipo de ato. Na verdade, tanto as súmulas vinculantes quanto as decisões tomadas nas ações de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal possuem esse atributo. E é exatamente o conceito e a extensão do efeito vinculante um dos temas mais recorrentes no exame de ordem e, inclusive, exigido na última prova, agora no final de 2018. Quando a Constituição estabeleceu a súmula vinculante, tema este regulamentado pela Lei 11.417 de 2006, pensou numa maneira de uniformizar os entendimentos no ordenamento jurídico brasileiro acerca de matéria constitucional. Por isso é que somente o STF pode expedir esse tipo de atos. A súmula vinculante tem uma proposta de aplacar as contendas, aplacar os conflitos dentro do poder público, harmonizando a forma de interpretar e aplicar o direito constitucional brasileiro. Como é que isso se faz? Quando o STF edita uma súmula vinculante, esta súmula vai obrigar todo o Poder Judiciário a obedecê-la. E toda a administração pública, seja em nível federal, estadual, distrital ou municipal. O único órgão do Poder Judiciário que não deve obediência à súmula vinculante é exatamente o próprio STF. Por quê? Porque o STF pode cancelar, pode revisar a súmula vinculante. Este efeito vinculante, como eu disse a vocês, não é uma exclusividade da súmula vinculante. As decisões tomadas em controle concentrado também possuem esse tributo, a ADIM, a ADC, a DPF. Uma das exigências mais corriqueiras nas provas da FGV acerca do efeito vinculante é que você defina, você conheça a extensão desse efeito. Quem é que se subordina a essa vinculação? Quem é que fica vinculado? Né? Quem é que fica sob as amarras do efeito vinculante? Como eu disse, o Poder Judiciário por inteiro, exceto o STF, e a administração pública. Mas você deve ter notado falta de um dos poderes, que foi o Poder Legislativo. A administração pública, é bem verdade, ela não é uma exclusividade do Poder Executivo. Os demais poderes também integram a administração pública porque exercem atividade administrativa, contratam servidores, realizam licitações públicas, etc. Mas você deve ter notado falta, pelo menos, da função legislativa, que é a função típica do Poder Legislativo. Por que será que a lei deixou de fora dessa vinculação
o poder legislativo? Para evitar um fenômeno que a doutrina denominou de fossilização legislativa. É isso mesmo, fossilização vem de fóssil, né, de petrificação. O legislativo não pode ficar petrificado, ele não pode ficar paralisado, impedido de legislar. Assim, se o Supremo profere uma decisão em controle concentrado, declarando inconstitucional uma lei, ou se uma súmula vinculante do STF declara inconstitucional determinado tipo de ato, nada impede que o Poder Legislativo produza uma lei desobedecendo, entre aspas, essa súmula vinculante ou essa decisão tomada em controle concentrado. Aí você vai se perguntar, isso não desmoraliza o judiciário, não desmoraliza a Suprema Corte do país? Bem, isso pode ser cogitado do ponto de vista político, mas do ponto de vista jurídico, o que interessa é que eu não posso proibir o legislativo de legislar. Qual é a implicação prática disso? O que é que isso implica de fato? Implica o seguinte, imagina que eu tenha uma lei X que foi declarada inconstitucional. O Congresso pode produzir uma lei Y igualzinha? Pode. O que é que vai acontecer? Essa lei, apesar de idêntica à outra que já foi declarada inconstitucional com efeito vinculante, ela pode ser produzida. Apenas, muito provavelmente, ela também será objeto de nova decisão declarando-a inconstitucional. Repare para o seguinte, quando um ato do poder público viola uma súmula vinculante ou viola o efeito vinculante de uma decisão em controle concentrado, existe um remédio próprio para atacar esse ato. O nome desse remédio é reclamação constitucional. Então, a reclamação constitucional é uma ação proposta direto perante o STF para impugnar, para atacar aquele ato, digamos assim, aquele ato desobediente, aquele ato desaforado, que desautorizou a decisão do Supremo. Quando eu tenho uma lei aprovada em contrariedade a uma decisão vinculante do STF, seja uma súmula vinculante, seja uma decisão de controle concentrado, não cabe reclamação contra essa lei. Este foi exatamente o tema de uma questão importantíssima que caiu agora no último exame de ordem. E isso não foi uma novidade, não foi uma mosca branca. A FGV adora perguntar sobre isso. Cabe reclamação contra uma lei? Não cabe. Por quê? Porque o Poder Legislativo, na sua função legiferante, a sua função de legislar, não é afetado pelo efeito vinculante. Então, esse é um tema extremamente recorrente e é absurdamente cobrado nas provas. Você não pode deixar de saber disso. Se você não sabia, agora você fica sabendo e me agradece quando for pegar a sua rosinha, tá certo? Grande abraço, bons estudos e contem conosco. Lembrando que esta e outras orientações você também pode encontrar através do nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.